pessoal, eu sou Jean Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando prosseguimento ao tema de forças de caráter. Hoje nós encerramos a virtude da justiça. No episódio anterior falamos sobre imparcialidade e no episódio de hoje falaremos sobre a liderança, a terceira força que acompanha essa virtude junto com o trabalho em equipe. Ok? Então, como é de praxe, fazer aquele lembrete, né? Nos dar uma força assinando o canal, né? É um reforço que eu tenho como indicação para saber se o conteúdo está sendo útil ou não, né? E associado a isso também a questão dos comentários, da participação. E não vamos deixar de propagar, né? Disseminar aquilo que é positivo e aquilo que pode contribuir positivamente para as pessoas. Lembrando que a gente está falando de liderança, a liderança ela trabalha no aspecto de influenciar positivamente as pessoas. Então, vamos propagar o que é bom, né? Então, não deixe de assinar, clica na sineta de notificações para você ser lembrado e vamos seguir com o barco, ok? Fique comigo e vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá dar prosseguimento a esse vídeo de hoje, falando sobre a força da liderança. Episódio número 17. Vamos lá? Então, o que compõe esse conceito da liderança, né, para essa variação de forças de caráter? Tá? Influenciar as pessoas de forma positiva, tá? Para alcançarem com êxito, tá, os resultados objetivados, né? Então tem um aspecto aí, né, que já traz aí um pouco de direcionamento em relação ao âmbito da liderança, que é você direcionar as pessoas, né, orientar as pessoas de uma forma positiva, influenciando para que elas, né, atinjam os resultados, sejam organizacionais, na família, no empreendimento social, no trabalho de grupo, né? E uma coisa muito importante nesse âmbito da liderança: o líder deve sempre dar o exemplo. Então, uma coisa que muitas vezes a gente não vê na nossa sociedade, tá? Muitas vezes em âmbito político, né, na parte da justiça, na parte privada, dos empresários. Então, a gente tem tido aí ao longo desses últimos anos, né, alguns exemplos que não são os melhores, né? Mas também temos muitos exemplos positivos de lideranças religiosas, políticas e empresariais, né? Então, a gente tem, como no mundo, né, composto por seres humanos, a gente tem, né, um pouco de cada, tá? E às vezes a gente fica com essa impressão, por essa cultura, né, que nós temos na nossa sociedade de dar muita ênfase ao que está ruim, ao que são os escândalos de corrupção e tudo mais. A gente fica muitas vezes com a impressão de que aqueles que estão fazendo errado estão em muito maior número do que aqueles que fazem certo. Mas, na verdade, isso não condiz, né, com os dados, né, de uma forma geral. O que acontece é que, como quem já assistiu, né, o curso de Psicologia Positiva, né, já viu e já entendeu que, para a mentalidade humana, para o nosso psicológico, tá, o negativo tem um efeito, um impacto muito maior, né? Então, essas notícias, né, que são propagadas acabam gerando aí essa impressão, né, de que tudo está ruindo e não tem muito mais jeito. Mas, na verdade, não é bem assim, tá? Então, qual é a questão? O líder tem que dar o exemplo, tá? Então, aquela coisa, aquela brincadeira que o pessoal dizia antigamente, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não cabe, tá? Então, se você é um líder que prima no seu trabalho, na sua organização, que, né, as pessoas cumpram as regras dos horários, você tem que cumprir o horário. Você tem que chegar na hora certa, sair quando necessário, não exceder a hora do almoço. Se você prima por um dress code, né, que é um código de vestimenta para os empregados, você também tem que seguir esse código, né? Se você prima por ter uma gestão, né, enxuta, né, e condizente com os processos definidos pela organização, você tem que seguir também esses processos. Você não pode fazer, porque eu sou o diretor, eu sou o gerente geral, então no meu caso aqui passa direto, vai para o fulano. Não, você também tem que seguir todo o trâmite que foi estipulado pela organização. Isso é a liderança pelo exemplo. É fundamental para quem, tá, busca desenvolver essa força de caráter, ok? O caso da liderança, ela está aqui naquele nosso gráfico, né? É um aspecto, olha que curioso, né? Ele está muito mais para o âmbito emocional e, obviamente, das inter-relações
do que propriamente a parte cognitiva e interna do sujeito, tá? Então, tudo bem que ela não está tão assim emocional, né? Ela está aqui bem equilibrada, próxima aqui ao ponto central, né? Mas ela tende um pouquinho mais para o âmbito emocional e das relações. Estabelecer conexões positivas, né? É o influenciar, o influenciar. Então, existe um aspecto aí de emocional, né? Onde você tem que usar esse aspecto das inter-relações e a emoção para fisgar a pessoa e fazer com que ela alcance o resultado desejado, certo? Quais são os destaques nas pesquisas, né? Uma das forças relacionadas substancialmente com menos problemas de ansiedade e depressão. Interessante, né? Porque em linhas gerais, inicialmente, você vai pensar, pô, mas que a liderança tinha a ver com ansiedade e depressão, né? Mas as pesquisas apontam que as pessoas que têm essa força como força de assinatura, né? Seja por conta da posição que elas assumem diante de um grupo, de liderar, de estabelecer uma visão única, de ter que incentivar, né, as pessoas, de buscar uma influência positiva, ela acaba contribuindo para o menor índice de depressão e ansiedade. É interessante, né? E é um dado bem positivo. E aí vamos ver quais são as correlações mais altas com a força da liderança. Olha que a maioria delas está aqui, todo mundo juntinho aqui, né? O trabalho em equipe, a bondade, olha que legal, a gratidão, ela também aparece, né? A imparcialidade, que nós já falamos também, né? E a inteligência social, né? Que tem tudo a ver, visto que você tem que trabalhar essa questão da influência com as pessoas com quem você está próximo, né? Então, essas são as forças de caráter que possuem correlações positivas mais altas, né? Então, você, de alguma forma, trabalhando ou tendo alguma dessas forças, você desenvolvendo melhor essas forças, você acaba também desenvolvendo aí um pouco mais dos aspectos da liderança. E lembrando, né, para que a gente tenha aqueles benefícios, né, ter toda essa questão, essa leitura, a gente tem que considerar que ela está na sua zona de força, ponto de equilíbrio, né? Lembra do ensinamento de Buda? Os extremos são perigosos, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Buscar o caminho da ponderação. Isso se faz muito presente aqui nessa avaliação, né? Onde a força se faz presente em seus aspectos positivos quando ela está na zona de força, no ponto de equilíbrio. O que seria a superutilização da força, né? O autoritarismo. Aí você deixa de sair de uma posição de liderar influenciando para exigir. Então aqui você está sendo o cara que é o chefe, né? É o controlador. Vai fazer desse jeito assim, assado, não quero saber e tem que sair desse jeito. Quero agora, nessa hora, não importa se eu cheguei tarde, mas você vai ter que chegar cedo para fazer. Então você vai para uma linha de autoritarismo. Faz aquilo que você está mandando, ok? Uma outra linha é a linha do condescendente, né? Você é o líder, né? Vamos supor um âmbito organizacional. Você recebe uma missão, uma meta, um objetivo, um projeto, você sabe qual é o interesse da organização como um todo. E aí você tem que transmutar isso para que a equipe absorva, né, essas questões para que o objetivo seja alcançado. Só que aí o sujeito chega e fala, mas vamos fazer isso aqui, vamos esperar mais não sei o quê, vamos fazer... Daqui a pouco, quando você deixa, quando você vai ver, o escopo já foi desconfigurado, né? Os requisitos de qualidade talvez já não sejam atendidos, o prazo já vai estourar. Então, assim, existe aí uma necessidade de ter um equilíbrio. Então, você não pode ser condescendente em excesso, como você também não pode ser autoritário em excesso, tá? Para quem tiver interesse, vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Eu escrevi uma newsletter no LinkedIn falando sobre esse aspecto de uma forma mais equilibrada, porque muita gente acaba criando uma egrégora, uma visão muito negativa do que seria a visão do gestor, né, ou o chefe, né? Fala, o cara é chefe, o cara é ruim, não sei o quê. Bom é o líder que faz não sei o quê. Quando, na verdade, tá, a pessoa que está em posição de liderança, ela tem que exercer as duas funções. O cara não pode só ser líder. Em alguns momentos, tá, ele vai ter que se posicionar como chefe, como gestor. Seja para exigir que seja seguido algum processo, algum critério da organização, ou enquadrar alguém que não está querendo seguir
né, o desempenho do pessoal, está querendo fazer as coisas de forma diferente, que pode contaminar negativamente os outros. Então não existe essa coisa, não, o lindo é o líder porque o líder faz isso, mas o chefe é filho da mãe porque ele faz aquilo. O líder é bonito porque faz assim e o chefe não é isso, tá? Então, quem tiver interesse, eu vou passar o link dessa newsletter para vocês lerem esse artigo que fala sobre a coexistência desses papéis, tá? É importante a gente ter essa visão, ok? Um aspecto interessante é, eu não tenho essa força da liderança como força de assinatura. E, João, mas então como é que você foi líder durante 15 anos? Não, você foi uma titica de líder? Não, eu fui um líder bom, né? Muito bem avaliado pelos meus pares, né? E pelas pessoas que participavam das minhas equipes. Tanto que até hoje muitas dessas pessoas ainda conversam comigo, me pedem orientação, me falam que estão mudando de emprego. Há um tempo, tem menos de 3 meses, uma pessoa que foi promovida em seu trabalho falou, pô, cara, muito obrigado, você fez a diferença na minha vida, porque aquela indicação, orientação que você me deu para fazer uma nova formação me fez chegar onde eu cheguei hoje. Então, até hoje, eu ainda tenho um reconhecimento de algumas pessoas que foram lideradas por mim. O que acontece? É natural que a pessoa que tem a liderança como uma força de caráter, né, ela tem uma tendência natural a se desenvolver bem nesse aspecto, nesses trabalhos que envolvem a liderança. Tá? Então, são duas coisas. Primeiro, eu tenho a força da liderança, eu vou ser o super líder, vou ser admitido, vou bombar. Não é bem assim também. Tá? Então, você tem ali uma base natural, um instinto natural para liderar. Tá? Você vai se sentir confortável fazendo aquilo, só que você tem que desenvolver uma série de outras questões, habilidades, né? Então tem uma série de outros aspectos que precisam ser desenvolvidos para você ter uma boa liderança. Tá? A mesma coisa eu não tenho essa força de caráter como força de assinatura. Então eu não vou conseguir ser líder? Claro que não, você pode ser líder e ser um bom líder. Só que da mesma forma, você vai ter que desenvolver essas habilidades necessárias ao líder, esses conhecimentos, ter uma bagagem, né? E desenvolver também os aspectos da força de caráter da liderança. O que pode acontecer é que às vezes você já pode ter algumas habilidades que são inerentes à liderança, então você já tem aquelas habilidades, então você desenvolveria apenas a força da liderança, né? Então, você não ter esta força como força de assinatura não exclui, né, a possibilidade de você fazer um excelente trabalho como líder. Assim como não se engane de achar que se você teve como força de assinatura a liderança, você já está carimbado como um líder de sucesso, porque isso não é verdade. Tá? Então, existem outros aspectos que precisam ser desenvolvidos e trabalhados para que você conquiste com êxito aí essa função e essa posição. Ok? Correlatos positivos, né, no aspecto da liderança. Então, a pessoa tem habilidades cognitivas, capacidade de raciocinar, fazer análise, dar direcionamento. Uma coisa aqui importante, olha, flexibilidade e adaptabilidade. Olha que legal. Vamos pegar o cenário político que a gente vive hoje, que é muito crítico, né? A gente está falando de lideranças políticas para o nosso país, né? Quais desses candidatos que estão hoje concorrendo você imagina que se enquadra mais dentro desse conceito, né? Dentro desse aspecto de flexibilidade e adaptabilidade? Qual desses candidatos se enquadra relativamente bem no aspecto estabilidade emocional? E por último, a base de tudo, qual desses candidatos você entende que se enquadra aí dentro de um conceito de integridade? Faça a sua reflexão e chegue às suas respostas. Isso aqui não é um vídeo, né? Não é uma série para se falar sobre questões políticas. Estou usando um exemplo político porque é o momento que a gente está vivenciando hoje na nossa sociedade. Tá? Mas fica a reflexão, dado que nós estamos num momento de escolher uma liderança para o país, né? Seja interessante talvez você pensar, né, de que forma esses entes, né, ou um ou outro, se enquadram da melhor forma aqui dentro desses conceitos que estariam correlacionados a uma boa liderança. Tá? E aí você chega às suas respostas, talvez isso auxilie você a ter uma nova visão ou confirmar aquela que você já achava que seria o melhor caminho para o seu voto. Ok? Agora chega aquele momento que a gente faz aquela reflexão, né, para dar uma ajuda para o pessoal se, né, pensar de que forma
a sua força está sendo aplicada ou de que forma ela pode até em algum momento ser desenvolvida. Então pense aí para você que tem essa força, né? Desculpa. Quais atitudes atestam que você é um bom líder? Aí você tem que pensar, né? Mas eu não sou gerente, mas você nunca liderou um trabalho? Um grupo de trabalho, de um projeto, de uma iniciativa nova, de implementação de uma ferramenta, de uma mudança de alguma questão organizacional, ou na sua comunidade, na sua igreja, enfim. Quais atitudes podem atestar que você é um bom líder? Tem que pensar nisso. Então, eu acabei de dar alguns exemplos em relação à minha vida. Então, até hoje, né, muitas pessoas que eram da minha equipe vêm, né, conversar comigo, me agradecer, porque essas pessoas conseguiram mudar uma série de comportamentos de forma positiva que fizeram a diferença na posição que elas estão hoje. Então, isso me traz uma leitura, né, de que eu fiz um papel bem feito enquanto líder, né? Não só estar atingindo os objetivos organizacionais, como contribuindo para o desenvolvimento das pessoas. Para mim, né, numa visão pessoal, um bom líder não é aquele que bate meta. Né? Um bom líder é aquele que consegue desenvolver as pessoas da equipe, tá? E que consegue tornar a sua presença desnecessária. As pessoas que vivem sobre a necessidade de ter a presença do líder, alguma coisa não está muito bem. Então as pessoas elas têm que ser desenvolvidas, né, a ponto de elas conseguirem minimamente caminharem sozinhas, saber o que tem que ser feito sem a presença constante do líder. Né? Então isso para mim era uma coisa que eu sempre busquei fazer. Então, como resultado, né, eu tenho esses feedbacks positivos até hoje, e olha que eu já estou há 6 anos fora do mercado tradicional, né? Hoje eu trabalho por conta própria. Então, mesmo não estando em empresas diretamente, eu ainda tenho feedbacks positivos das pessoas que trabalhavam comigo. E você, que tipo de feedback, visão você tem, né, das situações que você vivenciou como líder? Pense aí. Como sua liderança influencia ou influenciou, né, as pessoas ao seu redor? Tipo de contribuição. Tem situações de pessoas que conseguiram melhorar, né, alguns aspectos, inclusive da vida pessoal, familiar, de relacionamentos, né, dadas as situações vivenciadas sob minha liderança, de conversas e tudo mais. Uma coisa interessante, né, no meu tipo, né, no meu estilo de liderar, eu tinha um estilo bem aberto de liderança, né, de possibilitar uma conversa, uma aproximação das pessoas, né, eu entendia que aquilo que estava ao meu alcance, ainda que fosse de âmbito pessoal, era importante eu fazer, porque se a pessoa estivesse mais equilibrada, mais satisfeita e feliz, o desempenho dessa pessoa seria muito melhor e mais sustentável. Então, aquilo que estava dentro da minha esfera de atuação, de possibilidade de atuar ou de influenciar positivamente, eu sempre estive aberto a receber essas pessoas. As pessoas se sentiam confortáveis e seguras em vir até mim, né? Além do campo estritamente do trabalho, do técnico. Então, isso permitia que eu tivesse uma melhor leitura de cada um, né? Muito além da questão profissional, laboral, mas enxergar ela de uma forma completa, integral como ser humano. Isso facilitava nas minhas abordagens, já conhecendo algumas dificuldades de cada um, então eu sabia da melhor forma de chegar e passar uma mensagem para cada pessoa da minha equipe. Então isso influenciou positivamente as pessoas e principalmente aqui entra um aspecto, para mim, o mais importante que eu alertei lá atrás, o âmbito da integridade. Então, eu me lembro que eu estava fazendo uma sessão, um processo com uma gestora, e aí no início do processo, como é natural, as pessoas têm aquelas resistências, a pessoa não te conhece, eu não sou muito bom esse negócio de ficar falando de mim, me abrir, não sei se esse processo vai funcionar, mas vamos lá que a gente vai fazendo, a gente vai levando. E aí, no final do processo eu falei, mas você falou pra caramba de você, da tua vida pessoal, a gente conseguiu evoluir bastante em diversos aspectos. Eu falei, não falava muito de você. Ela falou, mas eu só consegui fazer isso porque a todo momento do processo você sempre se colocou como exemplo de falar sobre suas coisas, suas famílias, suas relações de uma forma real e concreta. Isso me inspirou a fazer o mesmo. Então, por isso que eu falei que aquele conceito da integridade era tão importante.
vai inspirar as pessoas a te seguirem, a se abrirem com você, não é o que você fala, é o que você faz. Então, se você não tiver essa congruência entre o discurso e a ação, a coisa não vai fluir tão bem. Mas aí você pensa, como é que a sua liderança influencia as pessoas ao seu redor? Porque a liderança ruim, autoritária ou condescendente, ela também influencia as pessoas. E aí? Quando é que você agiu na condescendência, deixou as coisas soltas demais, para não ter que enquadrar alguém, não ter que redirecionar, não ter que dizer um não? Que tipo de impacto teve? Para aquelas outras pessoas que talvez estavam performando bem, e aí quando viram que aquela outra pessoa que não estava fazendo muita coisa, você deixou a coisa correr, como é que ficou o desempenho da equipe? Como é que ficou o clima? E da mesma forma, se você estava agindo meio que no autoritarismo por conta de alguma situação, um momento difícil da sua vida, alguma questão específica, como é que as pessoas reagiram? Como é que foi o impacto das pessoas da sua reação autoritária? Pense sobre isso. E para finalizar, que tipo de aspecto você pode melhorar na sua liderança? O que você acha que não está muito bom? Ou que talvez já esteja razoável, mas você almeja um algo mais? Eu, em algumas situações, por conta das circunstâncias, muitas vezes acabava por conta de prazos ou da minha visão um pouco mais pragmática e querendo fazer as coisas com uma boa performance. Muitas vezes, quando a pessoa não estava conseguindo muito bem pegar o fio da meada, eu acabava ou pegando outra pessoa ou pegando atividade para a coisa andar mais rápido. E aí a pessoa tinha que fazer o esforço para correr atrás e acompanhar. Em alguns momentos isso não é positivo, porque toda vez que você tira alguém de alguma coisa, ou você pega atividade para fazer, você está tolhindo aquela pessoa de lidar com aquela dificuldade de se desenvolver. Então isso foi uma coisa que eu vim refletindo e aprendendo ao longo desse tempo que eu fiquei de uma forma formal, fora do mercado, já que eu vim fazer carreira solo. Então eu trabalhei bastante isso com muitos gestores dentro dos processos que eu venho fazendo. Todo mundo tem muita demanda, tudo é para ontem. E a tendência muitas vezes é ter que absorver do mercado pessoas que não estão muito bem preparadas, mas que as coisas têm que acontecer no prazo e na qualidade que precisa. E aí, por conta de muitas vezes dessa força de tempo, ou da impaciência do gestor, ou da perfeição que o gestor exige para fazer as coisas, ele acaba tirando as pessoas daquilo ali e fazem. E aí você acaba tendo um consumo muito mais operacional e menos gestão e liderança. Você se envolve demais no operacional. E isso tem, obviamente, em alguns momentos a necessidade que ocorra isso, porque você tem que entregar naquele prazo para a pessoa, mas quando isso está de uma forma desbalanceada, automática, ocorrendo sempre, você está tolhindo o desenvolvimento da sua equipe. Porque a única forma que as pessoas vão ter de crescer e evoluir é fazendo. Não adianta você fazer palestra todo dia, porque as pessoas não vão se desenvolver dessa forma. A palestra, a teoria é bom, é ótima, é necessária, mas ela serve somente de base para os passos iniciais. O desenvolvimento se dá com a prática. Então, fique com essa reflexão, foi uma reflexão, aprendizado que eu tive, e você reflita aí sobre os aspectos que você pode melhorar na sua liderança. Ser mais aberto, talvez ser mais condescendente, talvez você esteja mais lá para o autoritarismo, ou talvez ser menos condescendente, tomar um pouco mais o controle das coisas, melhorar sua comunicação, abrir esse espaço para uma comunicação mais clara e sincera, conceder feedbacks positivos e feedbacks construtivos. Ou seja, quando as coisas forem bem feitas, não perca a oportunidade de falar que foi bem feito, de elogiar. Isso estimula positivamente as pessoas. Isso reforça, dá autoconfiança, melhora a autoestima, melhora a autoeficácia da pessoa. Ela vai se sentir mais capaz de lidar com os próximos desafios. E esteja atento, obviamente, também toda vez que for necessário fazer uma intervenção,
um feedback construtivo, alguma coisa que não foi bem feita. E isso você faz em particular com o sujeito, para que ele entenda exatamente o que não está bom, o que precisa melhorar e que você o oriente nessa jornada de aperfeiçoamento para que isso não ocorra novamente. Então você reflita aí que aspectos da sua liderança você pode melhorar, né, para que você possa exercer um melhor trabalho quando você estiver nessa posição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, tem pessoal aí pedindo aí material de reforço, né, que não tem acesso aos documentos. Ótimo, estou sempre respondendo todos os comentários, enviando as planilhas quando eu recomendo algum tipo de exercício, né? Então vamos compartilhar isso aí, colocar em prática, tá? Psicologia positiva não serve de nada como palestra, ela serve para colocar em prática na nossa vida. Para isso eu estou fazendo esse esforço de conceder esse conteúdo e a última etapa dessa trilha aí em relação à força de caráter será justamente as intervenções, onde vocês terão uma ferramenta adicional para colocar em prática todo esse aprendizado. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima sessão.